capítulo 39, versículo 9, 10 e 12. Capítulo 8, 9, 10 e 12. Vou ler aqui por essa mesma tradução que vocês podem acompanhar. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? 10. E aconteceu que, falando ela a cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Irmãos, esse é um tema que Deus colocou em minha mente, que eu creio que recebi o dom do Espírito Santo, senti no meu coração, e quando eu senti no meu coração a presença do Espírito Santo, Ele me trouxe esta palavra. Ele colocou em minhas mãos como fugir da fornicação. Que hoje nós vivemos numa sociedade onde a tentação, onde a maldade, onde a sociedade, a tentação e a pressão para ceder à imoralidade sexual são abundantes. Nós podemos ver, não precisa nem nós irmos longe para nós ver o que acontece no nosso dia a dia. Se você sair durante a noite pela BR de Ouro Preto do Oeste, você pode passar por um posto de combustível depois das 10 horas da noite e ver a prostituição que estamos com ela dentro de nossa casa, aos nossos olhos. E é sobre isso que eu me inspirei na vida de José. José passou por uma provação muito grande na vida dele. Ele veio de uma família humilde, ele era filho de Jacó. Eu acho que todos conhecem a história de Jacó. Ele nasceu, foi o 12º filho de uma família de 13 filhos. José era muito querido pelo seu pai, muito admirado de todos os seus irmãos, era o mais apreciado. Ele tinha uma intimidade muito grande com seu pai. Era de uma família que trazia princípios. Era de uma família que adorava muito a Deus. E foi aí que eu creio que José já recebeu algo de Deus, quando numa manhã, num café da manhã, junto com seu pai, junto com seus irmãos, ele falou que teve um sonho, e neste sonho, Deus colocou todos os seus irmãos prostrados a ele, inclusive seu pai e sua mãe, como se eles fossem dependentes dele num futuro próximo.
Mas aí seus irmãos já pegaram pira, já falaram coisas ruins para José, e a vida foi passando. José foi vivendo aquela vida amorosa com seu pai, sua mãe. Quando ele ia para o trabalho com seus irmãos, ele era judiado, era batido, até que um dia colocaram José sobre uma verga. Na época, quando passavam os mercadores naquela região onde eles trabalhavam, que seguia para o Egito, foi neste dia que seus irmãos resolveram vender José para estes mercadantes, que o levaram para o Egito como escravo. Levaram de volta para o seu pai somente um manto, que era um manto de estimação que ele havia comprado a José e que ele havia dado. Contaram a seu pai que José havia sido morto, talvez comido por um animal selvagem, e seu pai ficou muito abatido, porque era um filho muito adorado, muito querido do seu pai. Então José, indo para a escravidão, trabalhou muito, sofreu muito, e foi aí que eu digo que tudo que José passou na sua vida, a trajetória com que ele saiu de casa, a maneira com que ele foi escravo, eu diria que já seria um propósito de Deus, que Deus já tinha traçado este caminho a José, que ele teria que passar por todas essas dificuldades para poder chegar naquele ponto, naquele lugar que Deus o destinou. Porque José, ele era um homem puro, ele trazia na sua bagagem, ele trazia honestidade, ele trazia Deus no seu coração. José, ele vivia conforme os padrões de Deus. Em Gênesis capítulo 39, versículo 8, diz lá que ele recusou-se, quando ele foi trabalhar de escravo, sofrimento, de sol a sol, saber tudo o que ele passou, mandado por outras pessoas, onde ele era criado, vivido dentro de uma família maravilhosa, uma família de princípios. Ele passou a ser escravo, judiado, até que lá na frente ele foi revendido novamente. Aí quem o pegou e comprou foi Potifar, general do exército do Egito. José aí nos oferece um exemplo vivido de como resistir uma tentação, que quando ele foi morar na casa de Potifar, Potifar olhou para José e colocou confiança, percebeu que era uma pessoa de boa índole, bom caráter, bons princípios, levou-o para sua casa, entregou-o em suas mãos a chave da sua casa, a chave do seu lar, entregou inclusive todos os seus funcionários, todo em poder seu, inclusive entregou a sua joia preciosa, sua esposa, para que José tomasse conta, tomava conta da piscina, tomava conta de tudo o que era de Potifar. Foi aí que José, diante das investidas da esposa de Potifar,
José recusou-se firmemente, como relata Gênesis 38. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Isso que eu acabei de falar. José recebeu do seu general, recebeu tudo o que ele tinha, depositou nas mãos dele tudo o que ele tinha de mais precioso, que era o seu lar, a sua casa, sua esposa. E foi aí que José disse não à tentação. José disse não à prostituição, não à fornicação. Ele disse não ao pecado. Ele disse não aos erros, porque José temia Deus. José tinha Deus no seu coração. José levava uma vida que trouxe de dentro da casa do seu pai uma vida de bons princípios, uma vida de bom caráter, uma vida majestosa, uma vida que ele era muito querido pelo seu pai. E ele, com todas aquelas dificuldades, passou por lugares ruins, passou noites em trevas, sofrendo escravidão. Hoje ele estava dentro de uma fortaleza. Hoje ele já se achava que ele já estava se recuperando, mas ele não perdia o temor de Deus. José foi fiel a Deus e a todos os seus princípios morais. Gente, lembre-se de alguém que confia em você. Foi assim que Potifar colocou nas mãos de José, depositou confiança, depositou tudo que ele tinha. E José não apenas rejeitou a oferta da esposa de Potifar por uma questão de princípios, porque José, ele não se deixou levar pelos desejos da carne, não se deixou deixar os princípios de lado, não se deixou cair pela sua imoralidade, não se deixou entrar em prostituição, tentação do pecado, do erro, da fornicação, do adultério. José foi firme. E eu digo a vocês que Deus tinha um propósito muito grande a José, que quando ele falou para seu pai, para seus irmãos, naquele café da manhã, que ele disse: pai, eu tive um sonho, e esse sonho me colocou meus irmãos se prostrando a mim, inclusive o senhor e minha mãe. Todo mundo ficou assustado, todo mundo ficou preocupado. Tanto é que seus irmãos começaram a se rejeitar. Então, aí, irmãos, é que eu falo que José, passando por todas essas dificuldades, por todos estes lugares que ele andou, até chegar na casa de um general, e ali, novamente, ele entrou num processo de assediação sexual. Lembre-se sempre das pessoas que confiam em você e das responsabilidades que você tem para com elas. Assim José, não só pelos princípios que ele vinha trazendo, mas sim pela confiança que o chefe colocou em suas mãos, ele determinou que nada iria abalar. E aqui, meus irmãos, que eu também falo para vocês que a minha vida não foi totalmente diferente da de José, mas os princípios e o que Deus tinha para a minha vida
O que eu passei no meu passado, eu vivi 25 anos numa cidade de Santa Catarina, onde eu tive uma família, onde eu tive um lar, onde eu tive princípios. Fomos de uma família católica, família bem-sucedida, até a gente entrar numa nova vida. Foi onde eu conheci o pecado. Eu entrei nesta vida, passei 20 anos da minha vida por um período pecaminoso, por um período de mentiras, por um período, como é que eu vou te dizer, carregando coisas erradas na minha vida, deixando minha família de lado, partindo para a fornicação, cometendo adultério, prostituição. E o final de tudo isso, meus amigos, só restaram dores que foram carregadas por anos. Isso vem de maus companhias, maus amigos, maus exemplos, saída, jantas, altas horas, mulheres, tudo isso, irmãos de igreja, irmã, amado, isso só traz a desgraça na nossa vida, isso só traz coisa ruim, isso só deixa o nosso passado muito pesado. E eu quero dizer para vocês que esta vida que eu passei, quando eu me deparei com ela, Deus tinha me dado demais. Eu estava achando que ninguém mais me segurava, ninguém mais me pegava. Perdi Deus, não tinha Deus no coração, não seguia meus princípios, não ia mais à igreja, mas tudo estava bem, até que um dia Deus me tirou tudo que tinha. Foi aí onde eu caí na realidade e comecei a pensar o que seria da minha vida, da maneira que eu estava vivendo, sem Deus, sem minha família. Perdi meu lar, perdi meus filhos, perdi meus irmãos e perdi também meus amigos. Não caí numa depressão, mas caí numa vida onde eu parei para pensar, tentando achar aonde estava o erro, aonde que eu errei, o que eu fiz de errado, por que Deus fez aquilo na minha vida, mas eu não achei resposta. Foi quando Deus me trouxe para o estado de Rondônia. Casualmente, vim parar num lugar onde meus amigos eram evangélicos. E eu contando minha história de vida, eles começaram a me profetizar. Começaram a me dizer que eu poderia voltar a ser quem eu era. Mas sem a presença de Deus não adiantava eu tentar, não adiantava eu procurar, não adiantava eu querer ser o que eu seria, porque eu não iria conseguir. Foi aí onde eu comecei a me dedicar mais a Deus, comecei a procurar a Deus. Mas, amados, falo para vocês que o pecado é pesado, é doído, ele traz marcas, ele traz coisas pesadas. Foi aí onde eu vivi, aqui em Rondônia, 13 anos, trabalhando, não sei para quem e nem para quê, não tinha vitórias, não conseguia almejar o que eu queria, mas eu pedia a Deus todos os dias, orava para Deus, pedia, comecei a visitar igrejas,
E fui orando, fui pedindo para Deus. E passei 13 anos, amado, pagando pelo erro que eu trouxe lá de Santa Catarina. 13 anos eu trabalhei aqui em Rondônia, sem fazer nada na vida, de sol a sol, derramando suor, chegando em casa tarde da noite, e não tinha a presença de Deus. E eu pedi a Deus: Senhor, devolva-me a paz, devolva-me, Senhor, a alegria, a mansidão, tira essas dores do meu coração, Senhor. Eu preciso reviver, eu preciso andar ao seu lado, Senhor. O início da minha carreira foi quando eu fui convidado para fazer um encontro com Deus. Nesse encontro com Deus eu tive a oportunidade de conhecer a Deus mais profundo. 3 dias diante de Deus, sem conversa com ninguém, somente eu e Deus, fazendo propósito, escrevendo páginas e páginas do que eu queria, do que eu almejava. Botei o meu nome a Deus: Senhor, se tiver algum chamado para mim, chama-me. Eu vou trabalhar para a tua glória, eu vou trabalhar para salvar vidas. Coloca-me, Senhor, onde tiver espaço para mim. E foi aí que, quando eu saí daquele encontro com Deus, eu senti que saí renovado, não senti mais dor no meu coração. Foi aí onde eu tive a hombridade de pedir perdão a essas pessoas que eu devia perdão. Pedir perdão aos meus filhos, pedir perdão aos meus irmãos, meu pai, minha mãe, as pessoas que eu tive machucando anos e anos. Pedir perdão. Foi nesse pedido de perdão que eu saí de lá realizado. Quando eu ouvi meus filhos que me disseram: Pai, eu te perdoo. Pai, nós estamos aqui do teu lado, porque der e vier. Pedir perdão para meus irmãos, pedir perdão a todas as pessoas. E a vida foi seguindo. A minha vida mudou da água para o vinho. A minha vida mudou do dia para a noite. Quando eu me entreguei a Jesus, quando eu recebi nosso Senhor Jesus como o único Salvador, foi aí que eu senti que eu tinha algo a mais para dar para Deus. Eu tinha mais coisa para frente, coisa que eu almejava, que eu queria lá em 5 anos, recebi em 6 meses. Eu sou testemunha, eu sou grato a Deus por tudo que tenho. Gente, quando eu saí do encontro com Deus, eu pedi a Deus: Senhor, devolva-me o meu lar, devolva minha família, devolva meus amigos, que foram meus amigos. Coloca-me, Senhor, à tua disposição, da igreja, do que quer que seja, Pai. Eu quero ajudar nessa missão. Foi aí que Deus me colocou esta ilustre senhora na minha vida, onde passamos pelas águas, passamos pelo batismo, e foi aí onde morreu aquele velho homem, e nasceu este homem que vocês estão vendo hoje, para a honra e glória do Senhor. O Senhor me devolveu a minha família, o Senhor devolveu o meu lar, devolveu minha família, meus filhos. Foi nesse batismo que eu sabia que eu devia perdão a alguém. E eu falei para minha ilustre esposa, que na época não era minha esposa ainda, eu disse: Marilene, eu preciso fazer uma viagem antes do meu batismo. Eu preciso ir para Santa Catarina,
eu preciso de pagar um perdão, pedir perdão para alguém. Esse alguém tem que ser pessoalmente. Eu tenho que olhar nos olhos dela. Eu tenho que receber esse perdão dela. Foi ontem, fui a Santa Catarina. Chamei a minha mãe dos meus filhos. Olhei nos olhos dela, sentado na frente dela, pedi perdão. Perdão por tudo aquilo que eu fiz de errado com você, por tudo aquilo que eu errei, pelos adultérios, por tudo que eu fiz de errado, me perdoe. Eu preciso do teu perdão. Eu vou me batizar. Eu preciso formar uma família. Eu preciso formar um novo lar. E eu preciso do teu perdão. Amados, quando ela falou que me perdoava, aquele foi o último peso que saiu de mim. Aí eu vim para casa realizado. Passamos pelas águas do batismo, casamos, e hoje vou falar para vocês que Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus restaura a vida de volta. Deus é grandioso. Deus me deu um chamado. Deus está aqui hoje. E vou falar uma coisa para vocês. Se for o chamado de Deus, eu estou pronto para ir para onde Ele me mandar, para qualquer lugar. Nós fizemos o nosso curso de Casados para Sempre. Somos credenciados a operar dentro do país e estamos prontos para ser chamados para qualquer lugar que Deus queira nos levar. Voltando atrás, lembrando-se de que a fornicação é pecado aos olhos de Deus, José expressou claramente: como pois faria eu este tão grande mal e pecaria contra Deus? Diz Gênesis 39:9. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, senhores, resistir à tentação, à fornicação, adultério fora do casamento, prostituição, você começa a perder a confiança das pessoas. Você, quando está numa sociedade e começa a praticar esses tipos de coisa, foi o que eu percebi, que você começa a ser criticado pela sociedade. Na época, tive que me afastar até da sociedade. Em certas situações, a melhor resposta à tentação é simplesmente fugir. A esposa de Potifar dava as suas investidas, José correu para escapar dela. Ela pegou pela sua roupa quando ela a pegou sozinha. Coloca Gênesis 39:10, fazendo um favor. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, ela tentou várias vezes se prostituir com ela, fazer um adultério com José, mas José não entrava nesta situação. Foto 12. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela
fugiu e saiu para fora. Ele foi resistente. José foi um homem que teve compaixão com Deus. Foi um homem que trouxe os princípios da sua casa e não o deixou levá-lo por nada. Onde somos instruídos a afastar-se do caminho que leva à tentação. Observe os comportamentos em torno do sexo oposto. José foi forte, foi cauteloso, sábio, que seu pecado poderia custar caro. Tinha Deus no seu coração, vinha de uma família de bons costumes, de bons exemplos. Amados, José também nos ensina a importância de estar atento ao comportamento. Ele evitou ficar sozinho na presença da esposa de Potifar. Reconheceu o perigo. Esteve vigilante, cauteloso. Em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Deus deixa um recado. Mas por causa da fornicação, que cada um tenha a sua própria mulher, e que cada mulher tenha o seu próprio marido. Este é um dos princípios que Deus coloca sobre nós. Ninguém é obrigado a casar, ninguém é obrigado a ficar solteiro, mas Deus orienta que cada um tenha a sua própria mulher e que cada mulher tenha o seu próprio marido, porque o casamento oferece uma rota legítima para que o sexo não seja imoral. Seja a melhor forma de se evitar o adultério, a prostituição, o pecado, é você arrumar um casamento, ter a sua esposa e a sua esposa ter o seu próprio marido. Mantemos os nossos pensamentos puros, onde nossos pensamentos desempenham um papel crucial em nossa batalha. Em Provérbios 6, 25, também fala lá: não cobices o teu coração. Provérbios 6, 25. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos. Então, irmãos, mantemos os nossos pensamentos sempre focados no que é puro, honroso aos olhos de Deus. Não desejar a mulher do próximo, não olhar as pessoas com olhares malignos, porque nós estamos pecando diante de Deus. Mesmo dentro do nosso casamento, somos chamados a viver de acordo com os princípios de Deus. Em Coríntios 25, Coríntios 7, de 2 a 5. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher,
e cada mulher tenha seu próprio marido. 3. O marido pegue a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperância. Amados, vocês vejam que eu digo que José tinha um chamado de Deus, porque José persistiu e venceu a todas as tentações. José tinha um chamado de Deus, que tanto que quando ele rejeitou a sua mulher, a esposa de Potifar, José foi preso pelo então general por infalsidade, e sua mulher a julgou que a tinha apegado à força. Potifar colocou na cadeia, onde passou por momentos difíceis novamente, mas isso vem se cumprindo o chamado de Deus, porque José, depois de ser preso, estando na cadeia, ele não deixou Deus de lado. Deus estava no seu coração, tinha temor a Deus. Quando alguém tinha um sonho à noite, se procurava José, José contava o sonho à pessoa, e ele ficou conhecido dentro da cadeia por ser uma pessoa de revelações, revelava sonhos. Até que então um dia o rei do Egito teve um sonho que ninguém conseguiu interpretar, um sonho que várias pessoas foram até o rei e não teve êxito, até que alguém, copeiro do rei, que conhecia José, falou ao rei: Senhor, eu conheço alguém que pode interpretar o seu sonho. O rei mandou buscar, mas ele disse: Senhor, este senhor está na prisão, ele está preso. O rei disse: chama o general e manda buscá-lo. Eu quero conversar com este homem, eu quero que ele me conte o meu sonho. Trouxeram José à frente do rei. José, chegando ao rei, o rei perguntou: é você o homem que traduz os sonhos? Poderia contar o sonho que eu tive? José disse: Senhor, não sou eu que vou contar o seu sonho, mas sim o meu Deus. É o meu Deus que eu carrego, é o meu Deus que eu trago junto, é o meu Deus que eu convivo com Ele, e é dele que vai vir o que o Senhor precisa. Ele contando o sonho para José, José falou: meu rei, o Egito, o mundo passará por uma seca muito grande. Será 7 anos de fome, 7 anos de seca, 7 anos de sede. O povo inteiro vai passar fome, vai passar sede.
vai passar necessidade. O Senhor tem 2 anos para construir grandes pavilhões, grandes depósitos, estocar comida, estocar tudo o que precisa, porque todo o mundo vai chegar a ti para se fartar de comida, se fartar de tudo o que se precisa. Então o rei, naquele momento, comoveu-se com José e no mesmo instante o coroou como governador do Egito. Deu as chaves dos seus armazéns, colocou ele como chefe de fazer todo este